A história de Francisco começa na Itália, numa vila chamada Assis, por isso seu nome Francisco de Assis. Apesar de ter nascido numa época diferente, Francisco era muito parecido com alguns jovens de hoje. Era filho de um rico comerciante, tinha tudo o que queria, não trabalhava, não gostava de estudar. Quando cresceu, foi para a guerra, foi feito prisioneiro, ficou doente e, enclausurado, pensou que nada tinha feito até então. Ao sair da prisão, voltou para Assis e começou a se sentir melhor. Lá percebeu que estava mudado. Começou a agradecer pelo sol, pela lua, pelos animais. Nesse momento, Francisco descobriu que existiam muitas pessoas pobres e decidiu ajudá-las. Ele fornecia roupas, alimentos, dinheiro, mas ainda evitava as pessoas com lepra, que era uma doença que fazia feridas pelo corpo. Um dia ele recebeu um chamado divino pedindo para que ele ajudasse essas pessoas, já que ele representava a única esperança para elas. E ele começou a ajudar. E dessas pessoas recebeu tanto amor e tanto carinho que passou a sentir uma paz imensa e pela primeira vez uma alegria tão profunda que não sabia explicar. E naquela época, um lobo selvagem, solitário, rondava a cidade e devorava os animais. Todos no vilarejo tinham muito medo do lobo e, na tentativa de ajudar, Francisco decidiu procurar o lobo. Com alguns moradores da aldeia, ele foi até a toca do lobo, que já saiu mostrando os dentes. Então, nesse momento, Francisco disse ao lobo: "Lobo, ordeno que não faça mais mal a ninguém." O lobo então se agachou e colocou sua pata sobre a mão estendida de Francisco e começou a lambê-lo humildemente. Em seguida, Francisco levou o lobo até o centro da cidade e explicou aos moradores que ele não faria mais mal a ninguém a partir daquele momento, e desde então o lobo passou a ser bem recebido na cidade. Mas uma coisa que Francisco sabia muito bem era que os homens custavam a viver em paz, a entender a importância da paz. E lembrou de uma história que aconteceu certa vez em Siena. A cidade era dividida em dois bandos que viviam brigando e que não estavam dispostos a nenhum tipo de reconciliação. Francisco conversou com os moradores, queria entender por que tanta briga, por que tanta confusão, por que a necessidade de não entender o outro. Mas no início, ninguém estava muito disposto a cooperar. Mas Francisco não desistiu e continuou tentando, sabendo que essa era sua missão. Aos poucos, devido à insistência de Francisco, os moradores começaram a cooperar e começaram a conversar de forma harmoniosa, até que a paz voltou a reinar no vilarejo. E Francisco entendeu que sua missão era lutar pela paz sempre. E essa também deve ser a nossa missão: buscar a paz, a harmonia e ter empatia pelo outro.